Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Você vai ouvir agora uma mensagem que mudará a tua vida. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com. Acesse também o nosso canal do YouTube, Servo de Deus Cláudio Martins, e cânticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. Deus seja louvado. Hoje é dia 25 de novembro de 2017. Deus trouxe a sua palavra no capítulo 8 do profeta Jeremias. Capítulo 8 do profeta Jeremias. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas. E expô-los-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinha prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhe mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém,
com uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo que fiz eu. Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grol e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Portanto, darei suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem as possua. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aqui estamos na Tua presença, para ouvir os Teus conselhos, para ouvir a Tua palavra, a Tua instrução, que o Senhor fale aos nossos corações, por amor do Teu santo nome, que a Tua misericórdia esteja sobre cada um dos ouvintes, sobre cada um que vai ouvir esta palavra, que o Teu Santo Espírito venha falar aos seus corações e que o Teu nome venha a ser glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Israel se apartou do Senhor. Andaram segundo os seus próprios caminhos. Versículo 11 deste capítulo 8 de Jeremias diz: E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Talvez disseram para você, pode ir em paz, que Deus é contigo. Pode ficar em paz, porque Deus aprova totalmente a sua conduta. Pode ficar em paz. Não, esse pecado não faz mal. Não, pode continuar a praticar isso que Deus está se agradando. Talvez você já deva ter ouvido isso. Paz, receba paz. Tudo vai ter paz na tua vida. Aqui profetizavam os falsos profetas, curavam a ferida da filha do meu povo levianamente, mas não curavam o pecado. O povo estava desviado dos caminhos do Senhor. Versículo 12 diz, porventura envergonham-se de cometer abominação. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. No tempo em que eu os visitar. Não sei como é que se encontra a sua vida, ouvinte. Não sei se você se desviou dos caminhos de Deus. Como está a sua situação com Deus? Se apartou dele? Deixou o manancial das águas vivas? Quem se desvia dos caminhos do Senhor não prospera, não anda. Torna-se uma estátua de sal. Torna-se uma árvore infrutífera, seca. Nem folhas verdes, seca, como a figueira que Jesus amaldiçoou. Israel talvez achou que teria lucro em cometer adultério,
oprimir os estrangeiros, desprezar o povo, buscar a avareza, buscar a feitiçaria, servir aos espíritos, servir ao seu próprio caminho, ao seu próprio ego, se apartando de Deus, mas se tornaram em escória, se tornaram em miséria, porque abandonaram a Deus. Estavam cheirando mal diante das narinas de um Deus que é santo, porque escolheram os seus próprios caminhos, não andaram segundo a palavra de Deus. E depois foram presos por Nabucodonosor por 70 anos no cativeiro babilônico, onde ficou apenas a classe mais pobre, vivendo na miséria em Jerusalém, com as portas queimadas, com o muro de Jerusalém do templo fendido. Se Deus não enviasse Neemias para restaurar Jerusalém, já teriam perecido. Enquanto Daniel estava intercedendo com as portas do seu quarto para Jerusalém. Orava, como de costume, 3 vezes no dia, orando por Jerusalém, intercedendo por Jerusalém. E Deus enviou Neemias, copeiro do rei, que restaurou Jerusalém, por causa da misericórdia de Deus. Deus chama através do profeta Jeremias de raça maligna, porque se desviaram dos caminhos do Senhor, indo após os seus próprios caminhos. Só quiseram os benefícios de estar com Deus, só quiseram as bênçãos de Deus, mas não quiseram a Deus. Viraram as costas para Deus. Talvez você virou as costas para Deus, conseguiu tudo o que você almejava, Deus entregou nas tuas mãos. Mas você virou as costas para o teu Criador. Você não quer Deus. Quer ser chamado pelo nome de Deus, mas não quer Deus. Não quer amá-lo. Quer apenas os deleites da carne, mas não quer a Deus. Não quer se submeter a Deus. Não quer servir a Ele. E aqui estava o povo de Deus, que Deus tirou da fornalha de ferro, tirou do Egito, voltaram para trás. Versículo 13 diz: certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá. Até aquilo que eu lhes dei se irá, vai acabar tudo. Talvez até já acabou. Talvez até secou a sua fonte, a sua cisterna rota que você cavou. Talvez secou tudo já não tem mais nada. Já foi-se pelo ralo, tudo foi embora. Olha o estado miserável que você se encontra. Olha para os seus caminhos e ser sábio, aprende com a formiga. Olha para os seus caminhos e ser sábio, olha para a tua vida. Deus sabe a situação que você está vivendo. Deus te conhece, ouvinte, eu não te conheço. Nunca vi você na minha vida. Você não me conhece, eu também não te conheço. Mas Deus te conhece, isso que importa. Deus conhece você. Estou aqui pregando a palavra. Mas é Deus que está falando ao teu coração. É Ele que está sondando o teu coração. É Ele que está sondando os teus caminhos e te mostrando, te trazendo a luz, esclarecendo os teus caminhos. Ele está trazendo à tua mente toda a tua vida, toda a tua vida. Está trazendo ao teu coração, o Espírito Santo está te incomodando, trazendo ao teu coração todo o pecado, Ele está te convencendo do pecado. Ele está falando ao teu coração, não sou eu. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te. Talvez alguém diz para você: paz, tenha paz. Pode ir embora em paz, pode continuar pecando que Deus está contigo. Mentira! Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Deus não está com aquele que vive no pecado. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Deus é santo, meu irmão e minha irmã. Ele não coabita com o pecado.
Talvez você esteja enganado, enganada, ouvindo falsos profetas, falsas profecias, ouvindo mentiras, ouvindo o profeta velho que enganou o profeta novo, e o profeta novo deu ouvidos ao profeta velho e foi morto por um leão na beira do caminho. Talvez você esteja ouvindo o profeta velho, aquele que se desviou dos caminhos do Senhor e te dá estes conselhos mentirosos, dizendo que pode ficar em paz, que Deus está contigo, mas você conhece a tua vida e sabe naquilo que você está vivendo. Está enganando a si mesmo. Você sabe o que você está vivendo, o que você está fazendo. Você conhece os teus caminhos. Está enganando a si mesmo. Como diz o apóstolo Tiago, engana-se a si mesmo. Deus quer conserto da tua vida. Deus quer arrependimento, conversão. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Deus está te apanhando hoje. Ele diz, já não há uvas na vide. Cadê as uvas? Cadê os frutos? Cadê o sumo da uva? Cadê o suco de uva? Cadê os frutos? Cadê os figos? Não há nada. Você não produz mais nada. E até a folha caiu. Se tornou uma árvore seca, uma figueira seca, uma videira seca. E até aquilo mesmo que lhes dei lhe será tirado. Aquele que tem, lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque nos assentamos ainda? Juntai-vos e entremos nas cidades fortes e ali estejamos calados, pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Deus deu água de fel, de amargura. Por isso que a sua vida é amarga. Você não tem paz. É uma vida amarga. Uma vida sem contentamento. Alegrai-vos, pois, no Senhor. E você não se alegra mais em Deus. Sua vida se tornou amarga. Água de fel. Está mais amarga do que o chá de carqueja. Está mais amargo do que o sumo do bolo do Chile. Sua vida se encontra em amargura. É a recompensa que Deus dá àquele que não se converte. Eu estou pregando para você, meu irmão e minha irmã. Mas eu estou pregando para mim também. Se eu não andar de acordo com a palavra de Deus, eu irei colher também tudo isso. Não sou melhor do que ninguém. E olha que eu já colhi muita coisa amarga na minha vida. Já recebi as repreensões do Senhor. Eu posso dizer para você com toda certeza, é dolorido. Quando Deus pega alguém para corrigir, é dolorido. Eu já senti na minha pele. Já senti como Jeremias, cercado por um alto muro e não tinha quem me ajudasse. Porque Deus, Ele não deixa que ninguém os ajude. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, sobre as maldições da desobediência. Não há quem te salve. Não há quem nos salve. Se vivermos no pecado, transgredimos a lei de Deus, não há quem nos salve. Não há ninguém que possa nos ajudar. A opressão é tamanha na vida da pessoa que ela não consegue socorro de ninguém, ela vive atormentada pelos espíritos malignos. E se Deus não tiver misericórdia, a pessoa chega até a beira da loucura. Assim também é o tormento eterno, meu irmão e minha irmã. Assim é o tormento no Hades. É tormento na alma. São aflições terríveis, insuportáveis na alma. Imagina uma angústia 10 vezes maior, 100 vezes maior do que sentimos aqui neste mundo. Imagina a angústia, a tristeza, a solidão, o desespero, quadriplicado, deciplicado.
10 vezes mais. Insuportável, aflições terríveis na alma. Deus sabe como tratar de qualquer pessoa. Ele já tratou comigo. Deus já tratou comigo. E eu digo para os irmãos, como está escrito em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, ele irá ceifar. Então acerte os teus caminhos. Se arrependa, há saída para você, o arrependimento. Mas se você brincar com Deus, você está ouvindo esta palavra como já ouviu outras de repreensão, mas não dá ouvidos. No tempo certo, Deus irá apanhar você. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Jeremias capítulo 8, versículo 13. Deus sempre levantou seus profetas. Deus levantou Jeremias para repreender o povo de Israel. Deus levantou Ezequiel, Isaías, Oséias, Amós, Elias, tantos profetas que Deus levantou. João Batista para repreender o rei Herodes, que estava tendo caso, estava amigado com Herodias, a mulher do seu irmão, a sua cunhada. E João Batista, por ter repreendido o rei Herodes, foi decapitado, perdeu a sua cabeça. Estevão, que Deus usou, homem cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, foi usado por Deus para repreender o povo e foi apedrejado até a morte. Isaías foi cerrado dentro de um tronco de árvore pelo meio. Mas Deus sempre levantou os seus profetas. E aqui diz que Deus apanhará. Versículo 15 diz: espera-se a paz, e não há bem. O tempo de cura, e eis o terror. Você espera a paz, e a paz não vem. Espera-se a paz, e não há bem. Não há paz, não há bem, não há nada de bom. Você está vivendo como uma tamargueira no deserto. A tamargueira recebe a chuva, mas nem sabe o que é isso. Está vivendo como uma tamargueira. Seco, sem vida. Espera a paz, mas a paz não vem. Meu irmão e minha irmã, você fez um concerto com Deus. De Deus ninguém zomba. Você desceu as águas do batismo. Você fez um concerto com Deus. Você se desviou, você é louco. É loucura se desviar dos caminhos do Senhor. O diabo traz mais 7 espíritos junto com ele. O último estado, diz o Senhor Jesus, é pior do que o primeiro. Jesus diz que assim acontecerá a esta geração. Aqueles que deixam o Senhor, está escrito em Jeremias, terão seus nomes escritos no chão. Eu conheço pessoas que se desviou dos caminhos do Senhor, que hoje vive na sarjeta, pegando o lixo da rua, todo mal vestido, escravo da droga, porque deixou o Deus vivo. E o diabo não brinca, meu irmão e minha irmã. Se deixarmos a Deus, ele está à espreita como um leão, procurando a quem possa tragar, diz o apóstolo Pedro. Ele quer tragar, engolir, destruir. Quando Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, menos na sua alma, ele acabou com os filhos de Jó. Fez soprar um vento que derrubou sobre os 4 cantos da casa, matando os filhos de Jó, os 10 filhos dele. Feriu seus servos, matou seus animais. Deixou Jó na miséria. E não estava contente, não. Feriu a Jó de tumores, de câncer, da cabeça aos pés. E Jó sofria de dores insuportáveis. O diabo não brinca. Em Lamentação de Jeremias, capítulo 4, o povo de Deus não esperava que o inimigo entrasse pelas portas de Jerusalém, e entrou. Não tenha nada com as trevas, ouvinte. Nada com o diabo. Não dá lugar para o diabo. Não dê brechas para o inimigo entrar. Não tenha nada com as trevas,
Porque se a luz que há em ti for em trevas, grandes trevas serão. Então não brinque com o diabo. Não tenha nada com ele. Jesus falou que nada ele tem com o diabo. Nada ele tem com o diabo. Porque é mentiroso e pai da mentira. Porque só faz o que não presta, mata, rouba e destrói. Satanás só faz isso. E se afastarmos de Deus, seremos presa na mão do diabo. Como o profeta novo deu ouvidos ao profeta desviado, profeta velho, o enganou. Um anjo veio do céu e manda te dizer: pode comer pão na minha casa aqui. Deus falou comigo. Mentira. Depois Deus usou a jumenta para falar com ele. Só que já era tarde. Quando ele pegou o caminho de volta, um leão o matou. É assim que o inimigo faz. A pior loucura que fazemos é deixar a Deus. Deixar a Deus é escrever os nomes no chão. É apagar os nomes escritos no céu e escrever no chão. Jesus falou quando os discípulos voltaram felizes, alegres, porque os demônios se sujeitavam a eles. E Jesus falou para eles: não fiquem alegres porque vocês expulsam um demônio, não. Mas fica alegre porque os teus nomes estão escritos nos céus. Não é porque os demônios te obedecem, não. Mas é porque vocês são salvos, estão salvos. Mas aqui em Jeremias também diz que aqueles que deixam o Senhor, os seus nomes serão escritos no chão. Não no livro da vida, mas no chão. Não nas portas de Jerusalém, mas no chão. No chão. Vergonha, horror, opróbrio, falta de paz. Em Jó está escrito: une-te, pois, a ele terás paz, e assim te sobrevirá o bem. Mas se você tem Deus como teu inimigo, nada de bem você vai ter na tua vida. Nada. Você quer ter paz? Quer ter vitória? Une-te, pois, a Deus. Tenha Cristo Jesus como teu amigo. Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Mas para andar com Deus tem que deixar morrer o velho homem, o ego. Tem que colocar o ego lá embaixo. Tem que ser humilde para andar com Cristo. Espera-se a paz e não a bem. O tempo da cura e eis o terror. Então você espera a cura, mas só vive no terror. Só vive doente. Do alto da cabeça até a planta dos pés é só doença. Não há cura. Nada na sua vida anda. Será que você não está vivendo desse jeito? Versículo 16. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus fortes. E veem e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Então aqui diz que eles devoram a terra. Desde Dan se ouve o resfolgar dos seus cavalos, toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus fortes. E vêm e devoram a terra e a sua abundância. Assim ocorreu com o povo de Israel. Os midianitas viam como gafanhotos e acabavam com tudo que eles tinham. Nada prosperava nas suas vidas. Era só miséria. Restou só um pouco ali que Gideão malhava naquele lagar onde amassava uvas para fazer vinho. É a miséria que chegou o povo de Israel. Porque transgrediram a lei do Senhor. Brincou com Deus. E de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Não adianta. Se vive no pecado, não vai colher outra coisa, senão a morte, que é o salário do pecado. As consequências são terríveis. As consequências são inimagináveis aqui nesta terra e depois no lago de fogo e enxofre. É terrível, meu irmão e minha irmã. Versículo 17.
Porque eis que enviarei entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Serpentes e basiliscos, talvez você está sendo picado o tempo todo, sendo atormentado pelo diabo, pelos espíritos malignos. Está sendo mordido. A serpente está mordendo seu dinheiro. A serpente está abocanhando tudo que você tem. A serpente está abocanhando, está tirando até, está destruindo até aquilo que você tem, seu carro. Está destruindo a sua família. A serpente está picando, mordendo as suas finanças. Está mordendo o seu casamento. Está acabando com tudo que você tem. Mesmo assim você não se arrependeu? Mesmo assim você não se arrepende em voltar para os caminhos do Senhor? Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, diz aqui Jeremias. O meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, diz o Senhor, com vaidades estranhas? Provocavam a Deus com imagens de escultura, com idolatria. E Deus tem ciúmes do seu povo. O Espírito de Deus tem ciúmes. E eles estavam provocando a Deus com imagens de escultura, com idolatrias. Qualquer tipo de ídolos, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração é idolatria. Não deixa de ser uma imagem de escultura. Coisas que colocamos na frente de Deus. Talvez até este aparelho na sua casa que você fica preso o dia inteiro neste aparelho, adorando esta televisão, este computador, talvez preso neste celular, neste aplicativo. Não consulta mais a Deus, só consulta o aplicativo, só consulta a internet, só consulta o telefone. E isso está ocupando o lugar de Deus, tornando-se um ídolo, tornando-se uma imagem de escultura, onde você se prostra para consultar. Fica com a cabeça para baixo o tempo todo, como um avestruz. Não busca mais a Deus. Não se fecha no quarto para orar. Não lê as escrituras sagradas. Não vai à igreja. Não faz mais nada para Deus. Isso tem ocupado o lugar de Deus. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Examinai, pois, a vós mesmos e vê se estáis na fé, se é que já não sois reprovados. Você vive, mas sem salvação. Não há salvação para você, porque você tem que se reconciliar com Deus, deixar o pecado, se converter dos seus maus caminhos. Passa ano e entra ano e você continua na mesma vida, sem salvação, achando que está tudo bem, mas não está. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto e espanto se apoderou de mim, diz Jeremias. Porventura não há unguento em Gileade, ou não há médico, porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Porque eles estavam com seu coração endurecido e não quiseram se converter dos seus maus caminhos para o Senhor. E passaram a viver esta vida miserável. Querido ouvinte, faça um concerto com Deus. Deixe o caminho de trevas e vem para a luz. A Bíblia diz que não há ninguém que possa escapar das mãos do Senhor. Para onde que você vai, se não for a Deus? Que caminho que você vai seguir se não for da santidade?
Não adianta tanta profecia, profetizar, falar a língua estranha. Não adianta fazer tudo isso se a vida não está enquadrada na palavra de Deus. Se a sua vida não está de acordo com a palavra de Deus, vivendo sem pecado, sem praticar o pecado. Tudo isso é vaidade. Pode falar em língua, sapatear, flutuar, rodopiar. Pode profetizar. Pode mandar paz, tudo paz. Mas se a vida não estiver de acordo com a palavra, tudo isso é em vão. Tudo isso é inútil. É como um sino que tine, como um metal que soa, sem sentido algum. Se não amarmos a Deus, tudo isso é em vão. Se não amarmos a Deus, deixarmos o pecado, tudo isso é em vão. Assim estava vivendo Israel. E nós somos melhores do que eles? Será que nós somos melhores do que o povo de Israel, os hebreus? De maneira nenhuma. Jesus falou àqueles, pensa que vocês são melhores do que aqueles da torre de Siloé? Os moradores de Nínive, os moradores de Sodoma e Gomorra virão no dia do juízo contra esta nação. E a nossa justiça, se não excederem muito a dos escribas e fariseus? Será que vamos entrar no céu desse jeito, de qualquer jeito? Será que vamos entrar vivendo desse jeito, com essa vida desregrada? Entraremos nos céus? Como é que está a sua vida, ouvinte? Hoje você pode ter certeza da sua salvação? Examine a tua vida, pense por alguns segundos. A sua vida está de acordo com a palavra? Você tem lutado contra o pecado? Tem fugido do pecado? Tem fugido da tentação? Ou tem escorregado nela, tem caído nela o tempo todo? Feliz é aquele que Deus corrige. Quando Deus corrige alguém pelo pecado é porque Ele ama. Mas se estáis sem correção, aí já não sois filhos de Deus, mas sois bastardos, diz o Senhor. Mas até quando você vai continuar a pecar? Assim estava o povo de Israel. E Deus lhes deu todo o seu juízo. Deus tirou a paz. Deus enviou a opressão. Mesmo que Deus fez com o rei Saul. Tirou o seu espírito, porque ele foi desobediente. E enviou o espírito atormentador que perturbava o rei Saul. Ele só tinha paz quando Davi tocava a harpa. Quando Davi cultuava a Deus, Saul recebia a paz. Quando Davi estava reverenciando a Deus, exaltando o nome do Senhor, louvando a Deus com a sua harpa, o poder de Deus vinha e saía os espíritos malignos e Saul tinha paz. Mas quando Davi não tocava a harpa, Saul vivia atormentado, perturbado, inquieto. Oh, meu irmão e minha irmã, um homem sem Deus, ele não tem paz. Um homem sem Deus é como um cego ao meio-dia abraçando a escuridão e as trevas. Não enxerga nada, não sabe para que caminho está andando. Talvez você se encontre hoje nesta situação, você não sabe que direção você está indo, você está sem a lâmpada para os teus pés, sem a luz para os teus caminhos, você anda na escuridão, nas trevas, nos lugares áridos. Deixe o caminho errado, lute contra o pecado e se volte para Deus, acerte a sua vida com Deus. Não brinque com Deus, não continue no pecado, mas deixe Ele, deixe o pecado, deixe o caminho errado. E acerte a sua vida com Deus. Une-te, pois, a Ele e terás paz, e assim te sobrevirá o bem. Mas se você continuar neste pecado, você vai acabar morrendo neste pecado e vai acabar sendo levado pelos espíritos malignos para o inferno. Um tempo atrás, eu conheci um homem
Este homem ainda não conhecia a palavra de Deus, mas ele disse para mim que estava sendo perseguido pelo diabo e que ouvia vozes e que o diabo lhe falou que iria matá-lo. Passou um tempo, eu aconselhei ele para que ele viesse para a igreja, servisse a Deus, mas não deu tempo. Certo dia, esse homem foi atravessar a rodovia e uma carreta passou por cima dele. Perdeu a sua salvação. Certa vez também uma outra pessoa que eu levei até para a igreja, esse homem, esse irmão, e ele tinha dependência em drogas. Levei ele para a igreja. Outra vez eu fui buscá-lo, ele arrumou desculpa, não queria ir. Falei para ele, se acerta com Deus. Dei vários CDs de pregação para ele. Instruí, aconselhei, orei, intercedi. E ele dizia que teve um sonho e que uns portões estavam abrindo e que o diabo estava chamando ele. Passado um tempo, esse homem acabou se enforcando. Porque não deu ouvidos à voz de Deus. E assim quantas pessoas que estão sendo mortas, que estão se perdendo. No fundo da minha casa, um homem se enforcou. Um tempo atrás, também outra pessoa se enforcou na escola. Aqui onde eu resido, aqui próximo. Meu irmão e minha irmã, não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz que se Deus não tivesse misericórdia de nós, o inimigo teria nos engolido vivo. Não é na hora que você peca, na hora que a gente peca, que vem as consequências. Elas vêm depois. Se pecarmos voluntariamente, o inimigo estará na espreita. Primeiro ele induz a pessoa a pecar. Diz que não tem nada a ver. Não, pode fazer isso que Deus não vai te punir. E realmente a consequência não vem na hora. Mas ela vem. As consequências na vida de Adão e Eva não vieram de imediato. Mas vieram depois. Tiveram 2 filhos, Caim, e Caim matou seu irmão mais novo Abel. Os primeiros filhos de Adão e Eva. As consequências vêm. As consequências vieram para o povo de Deus, que viveram no pecado, na iniquidade, no adultério, viveram na avareza, na idolatria, na apostasia, e as consequências vieram para eles e vêm para qualquer um de nós. Eles foram punidos por Deus, foram castigados por Deus, por causa dos seus pecados. Deus entregou eles nas mãos dos inimigos, entregou nas mãos dos midianitas, dos amalequitas, entregou nas mãos do rei Nabucodonosor, foram escravos na Babilônia. Oh, meu irmão e minha irmã, acerte a sua vida com Deus. Acerte a sua vida com Deus. Não brinque com o pecado. O diabo não brinca. Ele está à espreita, procurando a quem possa tragar, devorar. Então não dê lugar ao diabo. Se você está sendo seduzido, seduzida por esta visão, por esta aparência, por esta formosura, por estas palavras, foge da tentação. Foge da tentação. Você não vai vencer ela se você enfrentá-la. Você vai perder. Você vai perder. Só vai vencer a tentação se você fugir da tentação. E obedecer a Deus. Crer na palavra de Deus que diz. Acreditar no que está escrito neste livro. Tenha certeza que a sua vida será abençoada na terra. Mas se você desviar dos caminhos de Deus, deixar a palavra do Senhor, não dar ouvidos, aí a maldição te seguirá e te alcançará. E alcançará qualquer um de nós. Como eu disse agora há pouco, eu não sou melhor do que ninguém.
Eu que estou pregando esta mensagem, se eu não praticar o que eu estou pregando, estarei atraindo para mim juízo e condenação. É muito sério, ouvinte. Deus é um fogo consumidor. Deus, ele é amor, mas também é justiça. A base do trono de Deus é justiça e juízo. Deus odeia o pecado e o pecador. A Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos nem aprovar o que eles fazem em oculto, nem aprovar as coisas erradas desta vida, quanto mais praticá-las. Então ainda há tempo de acertar a sua vida com Deus. Nesse mesmo livro de Jeremias, Deus diz para Jeremias: não adianta orar que eu não vou ouvir, porque este povo não quer se converter. Então não adianta só orar. Se não nos convertermos de todo o coração, de todo o mau caminho, é inútil a oração. Ela não vai resolver nada. É mudança de vida, é deixar o pecado. Na luta contra o pecado, não resistisses até o sangue. Para entrar no reino de Deus se faz violência, e só se apoderam dele aquele que se esforça. É vencer, lutar contra o pecado, lutar contra as paixões da carne, lutar contra os desejos da carne, crucificar a carne, fazer morrer toda esta velha natureza. Lutar contra esta carne. E aqui eles viviam em apuros e ninguém podia ajudá-los. A punição e o castigo de Deus, aquele que transgride a sua lei, a sua palavra. Que Deus nos guarde. Que Deus guarde os nossos pés. Porque diz a palavra de Deus que a soberba antecipa a queda e a altivez de espírito a ruína, precede a ruína. Então, se formos humildes, Deus nos guardará da queda. Mas se formos soberbos, arrogantes, orgulhosos, certamente cairemos. A Bíblia também diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, cuidado também com todo o conhecimento que você adquire. Cuidado com a formosura, a beleza. Isso pode te ensoberbecer e te levar à queda e à ruína. Mas mantenha-se diante de Deus humilde. Conserva-se humilde e assim você será guardado de toda a queda. De toda a queda. Conservar na humildade. Como Cristo foi humilde e obedeceu até a morte de cruz. É isso que Deus requer de nós. Porque Israel se ensoberbeceu porque eles tinham tudo que Deus lhes dava. Tinham fartura, tinham abundância, tinham ociosidade. Tinham tudo, eram abençoados por Deus. Deus lhes deu vitória sobre os inimigos. Mas eles deixaram, se ensoberbeceram, como Satanás se ensoberbeceu. Colocarei a minha cadeira acima do trono de Deus. Foi abatido até os infernos. Então, meu irmão e minha irmã, conserva a humildade. Une-te, pois, a Deus. Acerte a sua vida com Deus. Não viva na loucura. A pessoa longe de Deus, ela está vivendo na loucura. É loucura viver longe de Deus. É loucura caminhar sozinho neste mundo. O inimigo não brinca. Ele quer destruir a qualquer um de nós. Acerte a sua vida com Deus enquanto há tempo. Essas pessoas que eu disse agora há pouco morreram, perderam as suas vidas, foram mortas pelo diabo e levadas para o inferno. Então acerte a sua vida com Deus. Vai perder a salvação da tua alma por causa dessa droga, desta maconha, desta maldita droga que está acabando com a tua vida, deste cigarro, deste vício. O teu corpo é o templo do Espírito Santo.
não pode contaminar o templo do Espírito Santo com cigarro, com álcool, com drogas, com pornografia, imoralidade, fornicação, adultério. Não pode, meu irmão e minha irmã. É muito sério. Este corpo já não te pertence mais. Este corpo pertence a Deus. Os teus membros pertencem a Deus. Os teus membros que antes era para o pecado, hoje tem que ser para a glória de Deus. Mas se você entregar os membros do teu corpo para o pecado, você vai esperar colher o que com isso? Vai esperar colher vida? Vai esperar ter paz? Não. Vai esperar sim a mordida da serpente e do basilisco. Vai esperar as consequências tenebrosas. Mais 7 espíritos junto com aquele, 8 espíritos malignos habitando dentro do teu corpo, porque Deus não pode habitar com a imoralidade. Deus não pode habitar com o pecado. E se Deus não habita no nosso corpo, quem habitará? A casa nossa, que é o nosso corpo, não pode ficar sozinha. Ou o Espírito Santo habita, ou os espíritos malignos tomam conta e devoram a casa, destrói tudo e ainda leva para a sepultura, como levou Judas. Movido pela avareza foi Judas, se enforcou e teve seu corpo rompido pelo meio, porque caiu lá de cima do penhasco no chão, nas pedras, e foi partido ao meio. Porque tinha o Deus do dinheiro, da avareza. Traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Satanás encheu o coração de Judas. E ele não se arrependeu. Qualquer pecado pode destruir a nossa vida. Destruiu a vida do povo de Deus. Oh, meu irmão e minha irmã, esta mensagem pode ser dura. Duro é este discurso, mas é a palavra que vai curar a tua alma. É a palavra que vai trazer vida, restauração. É isso que Deus requer de todos nós, é restauração. Não brinque com Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então acerte a sua vida com Deus, acerte a sua vida com Cristo, coloque em ordem a tua casa. Não deixe o adversário roubar a tua alma, a roubar a tua coroa, mas guarda o que você tem. Hoje você tem a fé que Deus te deu, batalhe por ela. Se achegue a Deus, se arrependa dos teus caminhos errados, peça para Deus misericórdia, peça para Deus que te liberte. Oremos a Deus. Pai Santo e glorioso, nós te agradecemos pela tua misericórdia. Pai Santo e justo, sabemos dos teus juízos, Senhor, da tua lei e da tua palavra. Se nós transgredimos a tua palavra, Senhor, sofreremos sérias consequências, como está escrito em Deuteronômio 28, sobre as bênçãos e a maldição da desobediência. Pai Santo e justo, fortaleça cada um, Senhor, que ouviu esta palavra. Perdoa os seus pecados, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Santo de Israel, guarda em teu nome, Senhor, não deixe o ladrão roubar estas vidas. Toma nas tuas mãos, Senhor, salva estes ouvintes, salva este povo, Senhor, que se arrepende dos seus maus caminhos e que hoje faz um concerto contigo. Pai Santo e justo, guarda estas almas em teu nome. Receba esta oração no santo nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.